Vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão. No ato de estender a mão, peça tudo que você quiser. Acredite na sua fé, paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança. E aí, good vibes! Que saudade, hein? Saudade de uma aglomeração, de uma festinha. Eu não sei se vocês são igual a mim, né? Que às vezes ia para as festas, não sabiam cantar uma música. Como, gente, eu tenho inveja dessas pessoas que aprendem as letras das músicas rápido, cantam e acompanham. Eu não, só fico ali fingindo, como eu fingia que sabia a letra. Eu adoro Melim, mas eu não sei a letra de nenhuma música inteira. Mas o importante é curtir, né? Curtir as boas vibrações, as boas energias e trazer positividade sempre, gente. Sempre olhem pelo lado positivo. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Um beijo para vocês. E aí, queridos alunos e queridas alunas, dando continuidade à nossa última aula, que foi a introdução, né, aos conceitos da química orgânica, eu não poderia deixar de fora mais alguns conceitos que são importantíssimos para a gente fechar essa primeira parte, ok? E hoje nós vamos tratar dos postulados de Kekulé e Cooper, né, que foram dois químicos que propuseram uma teoria inovadora à época, né, para a estrutura das ligações, para a estrutura e para as ligações dos compostos orgânicos. Então, os três postulados que eles, né, as três afirmações que eles conseguiram fazer e comprovar foi que a primeira delas, sobre o carbono, né? O carbono, a gente sabe que é o principal elemento químico dos compostos orgânicos. Todo composto orgânico, ele tem que ter o carbono, mas nem tudo que tem carbono é um composto orgânico, certo? Isso aí a gente já tratou na aula anterior. Mas, enfim, sobre o carbono, ele conseguiu compreender que o carbono ele é tetravalente. O conhecimento que se tinha à época era que o carbono era bivalente. Por quê? Porque o que reinava à época entre 1857 e 1858, que foi quando eles, Cooper e Kekulé, propuseram essa teoria, o que se conhecia, o que se sabia era que o carbono era bivalente, que ele só poderia fazer duas ligações. Mas aí existiam compostos como o gás metano, o CH4, que fazia o carbono fazia 4 ligações. Como é que o carbono fazia 4 ligações se ele era bivalente? Se ele é bivalente, quer dizer que ele só pode fazer 2, que era pela teoria da ligação de valência. Isso mais na frente vocês podem discutir, então vocês vão voltar lá. Teoria da ligação de valência e teoria da hibridização dos orbitais. Eu tenho até uma aula sobre isso lá na minha playlist, ok? Então, somente isso aqui entre 1857 e 1858. A teoria da hibridização dos orbitais foi lá no século XX por Pauling. Então não se sabia que as orbitais elas se hibridizavam, elas se juntavam e formavam uma nova orbital. E pela teoria da ligação de valência só poderia fazer ligação os elétrons que estavam desemparelhados. Como assim, Pro? Vou explicar rapidinho, não é o assunto, mas é só para vocês terem uma noção que ele conseguiu descobrir na época isso daí. Ele teve essa sacada aí, ó. O carbono, o número atômico do carbono é 6. Se eu for fazer a distribuição eletrônica, no primeiro nível, 1s2, né? O subnível S só cabe 2 elétrons. Aí 2s2 e 2p2. O 2s2 ele está preenchido, porque no S só cabe 2. Então, ele está preenchido, ele não tem nenhum elétron desemparelhado. Os 2 elétrons que cabem aqui estão emparelhados. E no subnível P, né? É aqui que vai fazer a ligação. Eu tenho apenas 2 elétrons desemparelhados. Então, pela teoria da ligação de valência, eu só poderia fazer duas ligações. E o carbono, a gente sabe que o carbono hoje, né, óbvio, tá bem fácil pra gente porque eles já descobriram antes, né? Frederick August Kekulé e Archibald, né, Scott Cooper, que era um escocês, Kekulé era alemão. Então, eles conseguiram entender que o carbono era tetravalente, não importava se a teoria da ligação de valência
não conseguia explicar isso, porque a teoria da ligação de valência dizia que só poderia fazer 2 ligações com 2 elétrons desemparelhados, ok? Então, mais na frente, só, né, mais de 50 anos depois, é que se descobriu que essa orbital aqui se juntava com essa e formava uma nova, né? E aí, pegava aqui essa S, esse daqui saía para cá, ficava 3 aqui, ó. 3 mais 1, desemparelhado, 4. Por isso que se formava, né, a tetravalência do carbono. O CH4, por exemplo, ó. O carbono está fazendo aqui 4 ligações. Então, o carbono é tetravalente. Então, ó, mais de meio século antes de Linus Pauling falar da teoria da hibridização dos orbitais, Frederick, né, Kekulé e Cooper, eles conseguiram postular isso aí, ok? Então, se o carbono é tetravalente, ele pode fazer 4 tipos, né, de ligações, de distribuição de ligação. Ou 4 ligações simples, ou 2 duplas, que dá 4, ou uma tripla e uma simples, ou uma dupla e 2 simples. A gente viu isso lá na tabelinha da aula passada, ok? Tende a formar cadeias. O carbono, gente, ele é muito fácil de se associar a outro carbono. Então, ele gosta de aglomeração. Ele não aguenta ver outro carbono, que ele já está formando cadeia, já está dando a mão e formando cadeia. Por quê? Porque eles são bem estáveis. E essa estabilidade, para eles, garante essa, né, essa amizade, essa atração. Então, ele forma tanto cadeias abertas quanto cadeias fechadas. A gente vai ver isso aqui mais na frente, ó, cadeias abertas e cadeia fechada. Os átomos de carbono unem-se à terceira, viu? Entre si por ligações simples, duplas ou triplas, ou só simples, ou só dupla, ou uma tripla. Só uma tripla não pode. A tripla, para fazer a tripla, ele tem que ter uma ligação mais uma ligação simples. A dupla pode ser 2 duplas e 2 simples, ou não, uma dupla e 2 simples, ou 2 duplas. E as simples pode ser todas simples, sendo que seja no total de 4. Por quê? Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais 4 para se estabilizar. Lembre-se que os gases nobres são os únicos que não precisam fazer ligações. Tem casos que até faz, mas não porque eles precisam, porque eles já são estáveis por natureza. Os outros elementos químicos todos, eles precisam fazer ligações para poder se estabilizar. E aí porque vem a regra do octeto. Okay? Se o carbono tem 4, ele precisa fazer mais 4. Então, esses aí foram os postulados dessa primeira parte de Kekulé e Cooper. Geralmente, o povo tira o nome de Cooper, mas é errado, porque fizeram descobrir em dupla, ok? Não pode abandonar o amigo, não, nem tirar os créditos, não. Então, é Kekulé e Cooper, não é que é gafo, não, viu? Pessoal, outros conceitos que são importantes, né, para a gente introduzir a química orgânica são as características dos compostos orgânicos. E aqui, quando a gente fala em características, a gente pode falar da elevada quantidade de compostos orgânicos. Então, das 18 milhões de substâncias que existem no planeta, que é aproximadamente 18 milhões de substâncias, a maioria, né, são compostos orgânicos. A maioria tem um carbono. O carbono é o elemento químico mais abundante da natureza, ok? Então, é elevada a quantidade. Se perguntar, tem mais compostos orgânicos ou inorgânicos? Orgânicos ganha disparado aí em comparação aos compostos inorgânicos. Aí depois, pequena quantidade de elementos constituintes, né? Então, os que vão se juntar com o carbono, além do próprio carbono para formar cadeia, né? Nós temos aqui, ó, aqui também, quando a gente fala, voltando aqui, ó, quando fala em elevada quantidade de compostos orgânicos, por causa do encadeamento, o carbono, ele é estável, ele tem facilidade de formar cadeia. Então, por isso também a grande quantidade de elementos, ou a grande quantidade de compostos orgânicos no planeta, né, se sobressai aos dos compostos inorgânicos. Pequena quantidade de elementos constituintes. Eu falei, gente, vamos aprender uma nova tabelinha aqui, que fica bem mais fácil, por isso que eu fiz aquela tabelinha pequenininha, porque é bem mais fácil, né? Eu botei a valência, botei as formas de ligações possíveis quando a gente junta esses elementos aqui com o carbono.
Então, o carbono, que é o principal, né? Nós temos aqui o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e o grupo 17, o antigo, né, a antiga família 7A, que são os halogênios, né? Principalmente, aqui eu tenho o bromo, flúor, o cloro e o iodo. Então, esses elementos aqui são os elementos organógenos, certo? São os geradores de compostos orgânicos, os que vão criar, né, os compostos orgânicos. Só vai se formar com esses daí. Não vai entrar lá ferro, né, outros metais, não. Tá bom? Vão ser só esses aí, que são os ametais. Predominância da ligação covalente. A tendência do carbono é compartilhar elétrons. A predominância dele é em compartilhar elétrons, certo? Então, para formar as ligações, né, covalentes ou moleculares. Pequena estabilidade ao calor. Então, os compostos orgânicos, em comparação aos compostos inorgânicos, eles não são resistentes, né, muito resistentes ao calor. Facinho, eles estão se deteriorando. Então, em comparação, se eu pegar um composto orgânico e inorgânico, claro que o que vai ser mais resistente né, o que será mais resistente será o composto inorgânico, porque os compostos orgânicos não têm estabilidade, né, não têm resistência ao calor, às altas temperaturas. Ei, cachaça! Vocês querem aula, né? Mas enfim, supera, viu, gente? Supera. Não há mal que perdure para sempre. Não existe tempestade que dure para sempre, tá bom? Seja de coisas boas ou coisas ruins. Mas enfim, na quarentena dessa, a pessoa ainda tá sofrendo de amor. Quando eu falo isso, quando eu falava assim na sala, as meninas, para. Supera, gente, supera, seja mais você, tá bom? Mas vamos lá. Classificação dos átomos de carbono. Esse assunto é facinho. Ainda é sobre introdução à química, viu, gente? A gente vai classificar os carbonos e os hidrogênios. E quando a gente for classificar os hidrogênios, tem a ver com o carbono, a classificação do carbono. Tem que aprender isso aqui primeiro, tá bom? Então, quando a gente estiver aprendendo as formas de representação dos compostos orgânicos, a gente vai saber, e eu já estou explicando para vocês agora, que a cadeia ela pode ser representada assim. Então, isso aqui, quando não tiver nada, isso aqui indica que tem um hidrogênio aqui, ó, tá bom? Tem um hidrogênio que faz uma ligação, a gente preenche com hidrogênio. Então, cada pontinho desse aqui, cada tracinho desse, cada ligação dessa, que não tem nenhum outro elemento químico, ou seja, um heteroátomo, aqui, ó, o oxigênio, por exemplo, ele é um heteroátomo porque ele está entre carbonos, mas é coisa que a gente vai aprender lá na frente. Mas só para vocês saberem que esses tracinhos aqui indicam que tem um hidrogênio que está oculto aí na ligação. Então aqui, o que vai nos prender é o carbono. Você tem que olhar para o carbono. Você vai olhar carbono por carbono. Então eu tenho esse primeiro carbono aqui. Esse carbono, ele está ligado, certo que ele está ligado aqui a hidrogênios, ok? 1, 2, 3 hidrogênios. Mas para formar a cadeia, ele tem que se ligar a outro carbono. Então, ele está ligado a quantos carbonos? Ele está ligado somente a um carbono. Então, quando o carbono estiver ligado ao carbono ligado a um ou a nenhum outro carbono, a gente chama esse carbono de primário, tá bom? Então, esse carbono aqui, ó, esse aqui é primário. Vou colocar o primário de vermelho. Esse carbono aqui, ele tá ligado a quantos outros carbonos? Ele só tá ligado, aqui não tem outro carbono, aqui também não tem, só tá ligado a um aqui. Então, esse aqui também, ele é um primário. Esse aqui da ponta, geralmente, gente, os da ponta são primários, ó. Também só tá ligado a um carbono. Mas esse carbono aqui, eu tenho aqui, ó, um carbono ligado a ele, outro carbono, 2, outro e outro. Dos 4 lados, ele tá ligado a carbonos, ele tá fazendo 4 ligações simples. Então, um carbono que tá ligado a 4 outros carbonos, esse carbono aqui, ele é, ó,
quaternário, certo? Aqui, ó, carbono ligado a 4 outros carbonos, certo? Uma conclusão óbvia é que o carbono quaternário ele só faz ligação simples. Porque se ele precisa fazer 4 ligações, ele só pode fazer ligações simples com outros carbonos. Ele não pode fazer uma ligação dupla e ser quaternário, tá bom? Ou tripla e ser quaternário. Esse carbono aqui, ó, gente, ele tá fazendo a ligação com 1, 2. Então, quando são 2, eu vou chamar esse carbono de quê? De secundário. Aqui é hidrogênio, ó, não tem carbono aqui nem aqui, só tem desses dois lados. Então, esse carbono aqui, ó, ele é, ó, secundário. Esse aqui, ó, olha pra ele aqui, ó, você tem que focar no carbono, você não tem que olhar o que tá, né, do lado, só vai olhar se for o carbono. Então, ele, que é o de nossa referência aqui, o nosso foco, né, 1, 2, 3, ele vai ser o quê? Terciário, que é o carbono ligado a outros 3 carbonos, né? A outros 3 carbonos. Esse carbono só tá ligado a um carbono. Ele é o quê? Ele é um carbono, vou botar de vermelho, primário. Esse carbono, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Esse carbono, aí você, é secundário, é 1, 2, mas o de cá é oxigênio, ele só tá ligado a um outro carbono, ó. Isso aqui é hidrogênio, porque não tem carbono, só vai aparecer o carbono nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, ó, 1 e aqui nada, e aqui é um oxigênio. Então, ele é o quê? Secundário não, ele é primário. Ele tá fazendo uma ligação com o oxigênio, uma ligação, 2 com hidrogênios e outra ligação, somente uma com carbono. Então, ele é primário. E esse outro carbono, o último, ele tá na cadeia, mas ele não tá ligado a nenhum outro carbono. Ele tá ligado somente ao oxigênio. Aqui é hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui é o oxigênio, não tem outro carbono ligado a ele. Então, eu vou chamar esse carbono de quê? De que um ou nenhum outro carbono, ele é primário. Então, recapitulando, presta atenção. Supera, viu? Primário, carbono ligado a um ou a nenhum outro carbono. Secundário, carbono ligado a 2 outros carbonos. Terciário, de 3. Secundário, de 2, né? Primário, de 1, primeiro. Então, carbono ligado a 3 outros carbonos. E quaternário, o mais óbvio, a cruzinha, ó. Ele fica aqui no meio, ó, fazendo a cruzinha. Ele tá ligado a outros 4 carbonos, certo? Menos importante, mas que não deixa de ser importante, é a classificação dos hidrogênios, tá bom? Só que para saber, eu já falei para vocês, para saber a classificação dos hidrogênios na cadeia carbônica, você tem que saber a classificação do carbono. Se você não souber a outra parte que eu acabei de passar para vocês, se ferra. Se ferrar não, é feio falar se ferra. Se lasca, mentira. Se dar mal, é mais bonito, tá bom? Por quê? Porque se você não souber, você não tem como dizer. Você vai olhar para o carbono que o hidrogênio está ligado. Então, esses 3 hidrogênios aqui, eles têm uma classificação só, porque os 3 estão ligados a um carbono. Que carbono é esse? É um carbono primário, porque ele só está ligado a um outro carbono. Tá vendo? Então, eu vou olhar para o carbono que os hidrogênios estão. Então, esses 3 aqui, eu vou colocar de vermelho aqui, ó. Esses 3 aqui, ó, são primários. Esse P não é de fósforo, não. É de hidrogênio primário, tá bom? Nós estamos falando de hidrogênio, tá bom? Não é de carbono, não. Mas só que para saber a classificação dos hidrogênios nas cadeias carbônicas, você, gênio ou gênia, tem que saber a classificação do carbono. O assunto é fácil, mas tem que saber organizar na mente, viu? Não tô apertando a mente de vocês, não. Tô só organizando. Então, aqui, ó. Esse carbono aqui é um carbono quaternário. Não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Óbvio. Por isso que os hidrogênios só vêm até o terciário. Então, revertendo aí a explicação que eu acabei de dar. Por que é que não existe hidrogênio quaternário? Então, se você conseguiu chegar a uma conclusão com o que eu acabei de falar, você tá com a inteligência, o QI acima da média. Você é uma pessoa inteligente, viu? Se parabenize. Mas vamos lá. Esse carbono aqui, ele é um carbono, esse é um carbono primário. Ele só tem um outro carbono ligado a ele. Então, todos os hidrogênios que estão ligados a esse carbono, ele também
eles também serão primários. Então, primário, hidrogênio ligado a carbono primário. Então, se o carbono é primário, os hidrogênios são primários. Se o carbono é secundário, os hidrogênios serão secundários. Se o carbono é terciário, os hidrogênios também serão terciários. Agora, se o carbono for quaternário, não vai ter nenhum hidrogênio ligado a ele, porque ele já está fazendo as 4 ligações com 4 outros carbonos. Ele só faz 4. Não vai sobrar espaço para o hidrogênio. Descobriram? Mas vamos lá. Esse carbono aqui só está ligado a um outro carbono. Então, os hidrogênios que estão ligados a ele também serão primários. Esse P aí é de primários, viu? Não é de fósforo não, porque eu só tenho piloto de 2 cores, 3 cores diferentes. Esse carbono aqui, ele está fazendo ligação com 2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Esses hidrogênios aqui serão o quê, gente? Serão secundários. Tá vendo? Os hidrogênios que estão ligados a esse carbono serão secundários. Por quê? Porque esse carbono é secundário. Então, os hidrogênios que estiverem ligados a ele também serão secundários. Tá bom? Aqui, ó, outro, ó, 1, 2 carbonos ligados a ele. Eu vou olhar carbono por carbono. Não é para olhar os hidrogênios, não. Claro que eu vou saber olhar os hidrogênios, mas eu tenho que ver a referência é o carbono. Então, se esse carbono ele é secundário, porque só tem 1, 2, os hidrogênios também vá para a totinha toda, viu? Também é secundário, serão secundários. Esse carbono, ó, tem 1, 2, 3 carbonos ligados a ele. Então, esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio que está ligado a ele, só pode ser o quê? Terciário, certo? Outra conclusão óbvia. Todo hidrogênio terciário, ele vai ter somente um hidrogênio ligado ao carbono, porque se o carbono é terciário, ele está fazendo 3 ligações com carbono, só vai sobrar o espaço para um do hidrogênio. Esses hidrogênios aqui, o carbono está fazendo 1, 2 ligações, eles são secundários. Mentira! O carbono está fazendo apenas uma ligação aqui com carbono, esse carbono é primário. Então, os hidrogênios também, os bonitinhos também serão primários. Presta atenção. Por quê? Porque isso aqui não é carbono, isso aqui é um heteroátomo, isso aqui é um oxigênio. Olha o conceito de heteroátomo aqui, ó. É um átomo diferente do carbono e do hidrogênio que tiver entre carbonos, tá bom? Esses aqui, carbono primário, os hidrogênios também serão primários. E aqui, por último, eu tenho esse carbono ligado a nenhum outro carbono, né? Ele continua sendo um carbono primário. Lembra-se que carbono primário é aquele que está ligado a um ou a nenhum outro carbono. Então, obviamente, seus hidrogênios todos serão primários, tá bom? Aí, geralmente, as questões perguntam, quantos hidrogênios primários? Aí, você vai lá, ó, tem que contar, os pezinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Só os primários. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 carbonos primários, ou 17 hidrogênios, 17 hidrogênios primários, 4 secundários e 1 terciário. Tá bom? Geralmente as perguntas é dentro, né, dessa linha aí. Achou difícil? Se achou, volta lá no iniciozinho do assunto. Então, levado susto? Gente, por hoje, essa primeira parte de introdução à química orgânica, eu vou encerrar por aqui. O nosso próximo passo vai ser a representação dos compostos orgânicos, depois a classificação das cadeias carbônicas, para depois a gente ir para as funções orgânicas. Mas tudo isso aí, né, ao compasso que vocês aprendam, tá bom? Então, até mais. Um beijo. E aí, queridos, dando continuidade à nossa última aula sobre introdução à química E aí, queridos, dando introdução... Meu Deus do céu!